A gente vai ver agora alguns princípios construtivos do powertrain, só com uma definição aqui de novo do que existe no mercado, na terminologia do mercado. Quando se refere à linha leve, a gente está falando de veículos de passeio, que vulgarmente são os carros. Em alguma das situações, aí depende muito da montadora, ele vai considerar também que a linha leve ele considera lá as SUVs e as picapes. Daí outros veículos também nessa categoria aqui. Aí vai muito da classificação de como a montadora vai trabalhar, a motorização, o layout, o próprio chassi. Então pode ter algumas variações aí que vocês vão encontrar. Mas basicamente linha leve significaria os veículos de passeio e a linha comercial aqui a gente está falando de caminhões e ônibus. E essa diferenciação do tipo construtivo do chassi entre a linha leve e a linha comercial que ele diz para qual lado que iria então essa classificação aqui entre picape e USVs. Então, temos algumas classificações aqui. A motorização ele pode ser dianteira ou traseira. A tração também ele pode ser dianteiro ou traseiro. Vocês estão vendo aqui na tabela aqui. Então, a motorização ele pode ser na frente ou na parte de trás do motor. Aí o eixo de tração ele pode ser também na frente ou na traseira. E aí depois aquela tração integral que seria, no caso da linha leve, relacionado a 4x4. Então, na classificação aqui eu tenho, se o motor é dianteiro e a tração é dianteira, normalmente ele é denominado de tração dianteira. Se o motor fica na dianteira e a tração é na traseira, ele historicamente chama de tração padrão. Porque vários veículos no início, historicamente, foram produzidos nesse formato aqui. Se a tração, ou o seu motor for traseiro, vamos pular para cá, e a tração for traseira, então seria puramente tração traseira. Colocar o motor na traseira e a tração na dianteira, isso não é aplicado nos veículos que a gente tem aí no mercado. Existem diferentes formas de layout para montar o powertrain, dependendo então da aplicação, da necessidade, se eu vou ter a motorização dianteira ou traseira, ou se a tração é dianteira ou traseira, e a necessidade de torque, o espaço disponível, etc. Então a gente pode ter diferentes formas construtivas aqui. Vou mostrar algumas configurações que usualmente é aplicado essas linhas aqui. Então, por exemplo aqui, olhando essa figura aqui, a gente tem a frente do veículo desse lado, né? Então o eixo de tração aqui que vocês estão vendo é a dianteira, então aqui, e o motor, depois vocês vão reconhecer melhor essas figuras aqui, mas por enquanto não se preocupem em identificar. Eu vou comentando as terminologias para vocês irem se acostumando, mas não se preocupem. Então, o motor, caixa de transmissão diferencial que está ligado aos semi-eixos aqui e aí a roda de tração. Então, significa que nós temos aqui motorização dianteira, o eixo de tração aqui também dianteiro. Estou identificando aqui que a motorização e a tração aqui são dianteiras. E aí a montagem. Essa é a classificação do layout aqui. Então, nesse caso aqui, ele se chama, esse tipo de configuração que ele vai chamar de transversal. Quem é a transversal aqui? Seria motor e caixa. Caixa, eu digo a caixa de transmissão. Então, aqui, esse sentido aqui seria o sentido longitudinal do veículo, e aí esse sentido aqui seria, ou essa direção aqui seria o a direção transversal ao veículo. Quando eu olho aqui para a posição do motor e caixa de transmissão,
junto com o eixo, eles são paralelos. Então, eles são transversais aqui à direção do veículo, longitudinal. Por isso, essa classificação aqui diz que motor e caixa são transversais. E aí, a outra classificação aqui seria que a motorização e a tração seriam dianteiras. Um outro exemplo aqui, então, motor, a caixa de transmissão, e aí, saindo da caixa de transmissão, eu preciso jogar, nesse caso aqui, como é um veículo padrão, ou seja, motorização dianteira e tração traseira, então eu preciso de um elemento de eixo aqui, que é o eixo cardan, junto com as juntas cardan aqui, diferencial, e aí semi-eixo e vai para as rodas, que são o eixo de tração, então está aqui atrás. Então, de novo, a classificação aqui a gente tem, nesse caso aqui, que a motorização é dianteira, a tração traseira, e essa configuração eu já tinha comentado com vocês. Essa configuração aqui é padrão. Então, que o motor fica adiante e o eixo de tração fica na traseira. E aí, essa forma aqui construtiva, vocês estão vendo que o motor, antes o motor aqui ele estava montado transversalmente ao veículo. Agora ele está montado na mesma direção do veículo. A caixa de transição também vai representar a mesma montagem aqui longitudinal. E aí depois a gente vai ver aqui que eu vou precisar de um elemento aqui para virar essa direção do torque aqui de 90 graus para dividir aqui entre os eixos. Então aqui na classificação dele ele seria longitudinal. Que seria então, essa montagem é do powertrain, né, que a gente está falando. Então seria, nesse caso aqui, motor e caixa. Então, existem diversas formas de caracterizar e denominar as configurações aqui de montagem do powertrain. As principais aqui seriam essas duas aqui para linha leve.